Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é a modernidade e a pós-modernidade, tá? É um dos temas mais recorrentes na sociologia contemporânea, tá? Esse termo ele vai surgir após a Segunda Guerra Mundial, né? E ele vai se estabelecer muito a partir da globalização. Lembra que semana passada nós começamos a falar um pouquinho sobre a globalização, a sociedade, né? Eu cheguei a um meio termo ali para vocês, tentando explicar, por exemplo, como surgiu a globalização em níveis diferentes das ciências humanas, tá? Então a gente vai se referir mais agora, literalmente, à sociologia nessa questão, tá? Então, assim, né? Vamos lá. Quando surgiu a modernidade? Modernidade é um conceito, se refere a tudo que é moderno, tá? Então esse termo ele vem a partir do que nós chamamos de Idade Moderna, que se inicia no metade do século XV. Só que esse termo ele passa a ser amplamente utilizado a partir do século XVI, tá? É muito importante, né, quando a gente chega nesse foco, lembrar vocês que essas separações históricas, esses períodos históricos, foram criados ali pelos filósofos iluministas no século XVII, tá bom? Então, eles fazem uma contrapartida em relação as invenções que vão ser criadas no final da Idade Média e início da Idade Moderna, e dão principal característica ao desenvolvimento das ciências, né, como nós conhecemos hoje. Então, essa diferença de ciências da natureza, ciências exatas, ciências humanas, a gente pode dizer que elas começam a se diferenciar ali por volta do século XVI até chegar nos dias atuais. Tá bom? Então, antes disso, tudo era junto e misturado, tá? Ciências humanas, ciências da natureza, ciências exatas. Tanto que, se vocês talvez tenham uma boa memória, muitos filósofos também eram matemáticos, né? Então, eles queriam explicar toda a essência humana através de números. E isso era uma característica desses filósofos mais antigos, ok? Bom, vamos agora para a atualidade. Opa, deixa eu só fechar aqui. Modernidade, né, é uma atmosfera cultural que ah, permeou o desenvolvimento do capitalismo na sua fase de acúmulo de capital e de ascensão da burguesia. Alguns autores marcam o início da modernidade na expansão marítima da Revolução Comercial, outros no advento do racionalismo filosófico a partir do século XVII ou no iluminismo no século XVIII, século das luzes. Os pilares da modernidade são a crença no conceito de progresso, na noção do sujeito e na racionalidade. Esses três conceitos, né? Vamos lá, vamos focar neles aí. A crença do conceito de progresso. Então, a humanidade como um todo, ela estaria em constante desenvolvimento. Então, seria a crença no progresso, tá? Então, no século XIX, a gente até estudou isso em sociologia, cria-se aquele conceito de positivismo, que a humanidade, né, ela continua se desenvolvendo, continua progredindo, né? E quando surge um problema, em questão de tempo, né, assim, claro, né, a partir de uma análise, de um estudo, esse problema será desvendado e solucionado. Segunda coisa, a noção do sujeito, né? Então, a gente pode parar para pensar que nos últimos séculos a sociedade está ficando cada vez mais individual e menos coletiva, tá? E isso a gente representa em alguns aspectos, como por exemplo os níveis de poluição. Também a gente pode falar sobre o consumismo exagerado, né? Que é estimulado através de práticas. Então, isso a gente fala que a sociedade hoje em dia ela é uma sociedade individualista. E o terceiro conceito, que é uma coisa que está meio complexa hoje em dia, é a racionalidade humana. O que seria isso? Ela está ligada a esse conceito de progresso, né? Então, através da razão, a gente pode alcançar vários objetivos na vida. Aqui veio à minha cabeça de relance um exemplo para vocês, que é, por exemplo, nós estamos na era digital, a gente está na era do muito das redes sociais, e vira e mexe aparece alguma pessoa ali fazendo vídeos, gravando os vídeos, fazendo stories. Eu vi uma vez um jovem falando assim, ele tinha meta de alcançar R$ 1 milhão,
vendendo produtos em sites de e-commerce, né? Então ele faz toda a trajetória, tá? É o que ele fez, o que ele não fez, ele faz quase como se fosse um diário, tá? Como se alcançar essa meta na vida, né, seria algo baseado na disciplina, na formalidade, no raciocínio lógico, tá? E isso quer dizer, é uma coisa um pouco chata, mas é, por exemplo, como se a razão superasse a emoção. A partir do momento que você controlasse o seu emocional, o racional, ele se desenvolveria de uma forma muito mais rápida, muito mais abrangente, tá? E ela poderia te guiar aí. A gente sabe que isso varia muito de uma pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais racionais, né? Bom, desculpa aí, às vezes trava aqui. O tempo era percebido como um todo, pois a noção de progresso dava uma estrutura lógica e racional à história. E, sobretudo, o homem era visto como um projeto para a emancipação. E isso significava que o progresso acabaria resolvendo as mazelas sociais e existenciais da humanidade. Volto a citar positivismo. Augusto Comte e Emile Durkheim, que é primeira das correntes da sociologia, tá? E aí eles têm um cara que vai falar sobre isso, que é o René Descartes, tá? É considerado entre os historiadores do pensamento filosófico o pai da modernidade. Sua contribuição foi na antropologia, pois definiu o homem como um sujeito racional. Frase clássica dele: penso, logo existo. E na epistemologia, defendendo o racionalismo, o ceticismo metodológico e o racionalismo, tá? E aí, claro, né, quando a gente fala desse ceticismo metodológico, é a ideia do racional sobre o emocional. Uma coisa que os positivistas, né, desculpa, falei errado. Uma coisa que os iluministas acreditavam é que, com o tempo, os seres humanos eles iam superar o pensamento emocional, que estava muito ligado ao religioso, que estava ligado à tradição, e ele se ligaria mais ao racional. E esse racional levaria ao progresso da humanidade, tá? Então a gente viu que até certo ponto eles não têm razão. Isso não aconteceu de fato, tá? Porque depende muito do grupo social em qual você está inserido. É claro que se você for numa universidade renomada mundialmente, for lá falar com um físico, ele é cético, né? Ele é racional. Agora, se você for nessa mesma faculdade, for lá falar com o professor de história, professor de sociologia, ele vai ser racional, mas não vai ser no mesmo nível lá que o professor de física, ok? Então é muito. Depende. Bom, o avanço tecnológico, as revoluções industriais colaboraram para desenhar um tecido social repleto de nós. Essa parte é maravilhosa. Vamos começar a falar do Pierre Bourdieu, também um pouquinho, e também do Zygmunt Bauman, tá? Como as desigualdades sociais, a intolerância e os impactos ambientais. O que que acontece? Quando esses caras falam de tecido social, ele é um exemplo, para quem conseguir captar a essência desse exemplo, é muito fácil. Alguns vão talvez não conseguir entender. Imagina que tem a linha, né? Você tem uma linha, você tem um fio, tá? Você tem ali um carretel de linha. E para que eu possa chegar no tecido, eles têm que se entrelaçar. Então eu tenho que ter dezenas, centenas ou milhares de fios, tá? Por exemplo, da roupa que vocês estão usando agora, tá? Quer dizer, para mim chegar numa totalidade, que seria a sociedade, essas relações, elas têm que se entrelaçar. Por quê? De um entrelaçamento social, né, surge a sociedade como nós conhecemos hoje, tá? Só que vai chegar no momento que essa linha, esse tecido, ele pode emaranhar, né? Ele pode criar nós. Então, por exemplo, no capitalismo, um nó do capitalismo, por exemplo, é a desigualdade social, tá? Como assim? Por quê? A quantidade de dinheiro que existe no mundo não é igual para todos, né? Então, cada indivíduo inserido na sociedade capitalista vai ter uma quantidade X de dinheiro. Claro que, em muitos casos, a quantidade de dinheiro que esse indivíduo tem é o suficiente para ele poder satisfazer as suas vontades e as suas necessidades. Mas, em muitos casos, não. Isso é abstrato.
Por quê? Tem sujeito que vai ter muito dinheiro e não vai conseguir satisfazer suas necessidades e vontades, como tem um sujeito que tem pouco dinheiro e que esse dinheiro ele consegue satisfazer suas necessidades e vontades, tá? Então, a gente entra muito no campo do epistemológico, no campo do abstrato, no campo do filosófico. E o que acontece? Quando você chega lá numa área carente da cidade e você vê ali crianças moradoras de rua, tá? Claro, você vai falar, pô, mas por que que aquela pessoa é morador de rua? Você vai analisar, etc e tal. Ah, você vai chegar à conclusão que aquela pessoa não teve condições, não teve as possibilidades que a gente pode considerar como adequadas para poder ter um sucesso profissional, ter um bom salário, tá? Então isso é um nó. Puf. Que- Quando chega no nó, ela trava, ok? Então a gente chega àquela conclusão que por mais que a sociedade se desenvolva, ela vai criando nós. Para mim ir para frente, eu tenho que desatar esse nó, senão eu não consigo desenvolver. Ou eu tenho que começar um novo fio, eu tenho que ir para outro lado, né? Como se eu fosse pegar isso em outros aspectos. Bom, depois a gente fala sobre isso, Lourenço, tá? No final da aula você me lembra. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Aqui tá saindo áudio. O que que eu tenho que controlar no fone aqui? Às vezes ele baixa, ele sobe. Bom, e aí é o seguinte, esses nós sociais, então vamos lá. Todo sistema, todo sistema social, ele está cheio de nós, tá? Ele está cheio de nós. E aí cabe à sociedade desatar esse nós para poder progredir. E aí vai chegar os filósofos iluministas vão falar, ó, através do racionalismo, através do progresso, tá? Sim, Nicole, esse também já vai cair amanhã, tá? Através desse emblema, isso já vai poder ser solucionado. E aí a gente volta lá para os positivistas, né? O que é o Durkheim, o Comte, que vai falar, olha, surgiu um problema social, basta a gente analisá-lo, né? Que ele esperar até ele se resolver. E a gente vê que na prática isso não é muito bem assim, tá? É a famosa teoria e prática, ok? Aqui. Por outro lado, a constante mudanças no modo de produção capitalistas redefiniram contextos culturais e estilos de vida. Muitos autores passaram a chamar pós-modernidade essas mudanças comportamentais, teóricas e estéticas que marcam a atualidade. Como eu falei para vocês, surgem os nós. No sistema capitalista, alguns nós são, até o momento, indecifráveis, não conseguem ser desfeitos. E o que que o sistema capitalista faz para continuar desenvolvendo-se? Ele dá a volta, tá? É como se você tivesse lá o cobertor, né? O cobertor tem quatro lados, né? O lado direito, esquerdo, cima e baixo, pés, cabeça, etc e tal. A gente pode falar sobre isso. Aí começou a fazer muito nó de um lado, você vai para o outro. E aí você vai desenvolvendo ali até aparecer esses nós, você vai para o outro. Às vezes, quando você desenvolve o lado direito, ele resolve o problema do lado esquerdo. Isso acontece também. Como exemplo para vocês, tá? Mas não é uma coisa tão simples assim. Ok? Então, por exemplo, problema de tecnologia, desigualdade social em relação à tecnologia. Tem algumas situações que está melhorando, tá? Mas será que isso vai chegar a uma ambiguidade? Vai chegar a uma igualdade? Não sabemos. Ok? Vamos lá. O que é pós-modernidade, então? Pós-modernidade se estabelece a partir da descrença em relação aos pilares centrais da modernidade, pautado sobre as ideias iluministas e humanistas. A crença no progresso e na ordem preconizados pelos positivistas se encontrava abalada, tá? Então, o que que nós estamos vivendo hoje em dia? A pós-modernidade, que é a crença ou descrença, né? Como se fala descrença, como a gente não acredita mais. Então, eu sou um pós-modernista? Eu sou. Desculpa já ter dado spoiler, eu sou meio pós-modernista. O que que acontece? A gente vê hoje em dia a atualidade como algo que nós estamos caminhando para a extinção. Por quê? As atitudes humanas, as condições humanas estão levando a um colapso do sistema social. Só que a maioria das pessoas não percebem isso.
tá? E isso já tem dado alguns sinais ao longo do século XX, século XXI e assim por diante. Então, quais são os sinais que a gente acredita aí que essa pós-modernidade ela está mais do que presente? Os horrores da Segunda Guerra Mundial, né, como o Holocausto, né? Ele mostrou ali, por exemplo, quando eu explico isso para os alunos às vezes não conseguem entender. Eu já até falei isso para vocês antes. Vamos pegar o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, eles perseguiram os judeus. Os nazistas eram qual nacionalidade? Eles eram alemães. E os judeus, qual nacionalidade? Também eram alemães. Então, a atrocidade que foi cometida pelos nazistas, tá, foi contra o povo judeu, o povo alemão, que a única diferença era a religiosidade, tá? Então, isso é considerado uma atrocidade. É a mesma coisa quando eu falo para os alunos, ó, tá tendo lá o conflito entre Israel, né, e faixa de Gaza. Quem nasce na faixa de Gaza é o quê? É israelense. É israelense, tá? Ele não é uma pessoa diferente. Ele nasceu naquele país. Só que a faixa de Gaza é um território que fica lá as pessoas que são de características islâmicas, mas eles também são israelenses. Aí você divide. Você tem lá dentro de Israel os judeus, que é uma religião, né? Você tem os católicos, os cristãos, né? Pode colocar os cristãos, os evangélicos, católicos, etc e tal. E você tem os islâmicos, né? Mas de nacionalidade é a mesma nacionalidade. O que muda é a questão religiosa. E aí também chega a outras situações que criam os preconceitos atuais, que a gente sabe que em determinadas situações esses preconceitos eles são uma falta de compreensão da sociedade, tá? Então, é claro, né? É forçar meio a barra dizer que eu ou vocês um dia todos ou um de nós vão conseguir entender a sociedade como um todo. É impossível, porque ela é muito complexa, tá? Então, esses preconceitos nascem dessa falta de entendimento, falta de compreensão social, tá? Que é essa pós-modernidade, tá? É aquela ideia de que o mundo vai acabar num pesadelo pós-apocalíptico, né? Aí a gente tem The Walking Dead, The Last of Us. The Last of Us é maravilhoso, né? Ou pelo menos a série, tá? Que fala um pouquinho sobre essa situação, né? De um mundo pós-apocalíptico, né? Que o ser humano está perdendo a sua humanidade, literalmente, tá? Então isso traz uma desconfiança. Então nós somos é, quem pensa dessa forma é pós-modernista, tá? Bom, vamos lá. O fim da experiência socialista na Europa produziu uma desconfiança em relação às ideias marxistas e também da emancipação das contradições. Então, o socialismo que havia surgido como uma alternativa não deu certo, fracassou, né? Pelo menos na União Soviética. Ele fracassou. Quando a gente vai ver o modelo cubano, quando a gente vai ver o modelo chinês, a gente vê que ele tem muita diferença do que lá é a base do socialismo, né? Talvez o único país que ainda segue à risca esses critérios do socialismo clássico é a Coreia do Norte, e é um país totalmente isolado, a gente não sabe o que está acontecendo lá, né? Então eles vivem essa modernidade ainda, o resto do mundo está vivendo a pós-modernidade. Tá? Bom, pós-modernidade é a condição sociocultural e estética do capitalismo contemporâneo, também denominado pós-industrial ou financeiro. Alguns autores se opõem ao uso da expressão, pois afirmam não perceber efetivas rupturas com a modernidade. Por isso, o filósofo francês Gilles Lipovetsky prefere o termo hipermodernidade. Gente, eu utilizo mais o termo pós-modernidade, tá? Aí fica a critério de cada um. Vocês podem usar o critério pós-modernidade, como pode também usar o critério hipermodernidade. Para o filósofo francês François Lyotard, a condição pós-moderna caracteriza pelo fim das metanarrativas. Os grandes esquemas explicativos teriam caído em descrédito e não haveria mais garantias, pois nem mesmo a ciência hoje pode ser considerada como fonte de verdades e certezas. E aí a gente tem, né, a relatividade em relação aos negativistas, né? Tem pessoas que negam a ciência veementemente e vão aí buscar soluções, buscar explicações em outras áreas de conhecimento que não seja o científico. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, prefere usar a expressão modernidade líquida, que é maravilhosa. Uma realidade ambígua
multiforma, na qual, como escreveu Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. Já o filósofo alemão Hilger Habermas afirma que a pós-modernidade traz tendências políticas e culturais neoconservadoras, determinadas a combater os ideais. Então, aqui nós entramos, por exemplo, no conservadorismo, né, que cresceu muito no Brasil nos últimos 10 anos. O que é esse conservadorismo? É uma volta ao conceito clássico. Então, seria a ideia de negar a pós-modernidade também, ou essa modernidade líquida, né? Segundo Bauman, as mudanças sociais, as mudanças culturais, as mudanças econômicas são tão rápidas que nós, seres humanos, vivendo em sociedade, não temos mais condições de acompanhar esse desenvolvimento, essa evolução da sociedade. Então, ela vai se desfazendo ao mesmo tempo que ela vai se reconstruindo, tá? Então, é uma mudança em cima de mudança que a gente não consegue mais acompanhar esse progresso. Tá? Então, o Malman vai falar isso, é a modernidade líquida. E a tendência é que essa velocidade sempre cresça, né? Com o passar dos anos, ela seja mais rápida e não dê conta da gente. Eu mesmo, assim, eu não consigo. Eu estava até falando com as meninas que apresentaram ontem, né? Que eu não consigo usar o Canvas para fazer a apresentação, porque para mim é muita coisa, é muita opção. E eu me perco naquele centenas de opções, eu não consigo, minha cabeça não funciona, né? E aí eu não consigo. Então, o Canvas, que é um programa muito mais atual para apresentações, eu já não consigo utilizar. Eu ainda estou parado lá no PowerPoint, né? Então, a gente pode dizer que, em relação a essa modernidade, eu não vou conseguir dar conta, tá? Em outros, por exemplo, já tem redes sociais surgindo novas. Por exemplo, eu não consigo usar lá aquele que é do aviãozinho lá, esqueci o nome. Tem até instalado no computador, no celular, mas eu não uso. É o Telegram. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu ainda estou na fase Facebook, tá? Eu estou na fase Facebook. Uma coisa que também, assim, né, vocês vão sentir isso com o tempo. Eu sei que vocês já são jovens, mas depois que a gente passa dos 30 anos, ou é um mundo que fica mais rápido, ou a nossa velocidade que diminui, tá? Mas é um efeito. Ou a vida, ou a sociedade fica mais rápida, ou a gente diminui a velocidade. Eu não sei qual que é a situação, tá? Mas acho que isso acontece com todo mundo quando chega nessa crise. É por isso que a gente fala da crise da meia-idade. Talvez em relação à tecnologia, eu estou começando a sofrer essa crise. Não jogo mais videogame, que era uma coisa que eu era viciado, e etc, etc, etc. Tá? E os jogos hoje em dia são muito mais modernos, eu não entendo muito bem a linguagem dos jogos em muitos momentos, e assim por diante. Bom, deixa eu ver se tem mais um slide. Tem. As principais características da pós-modernidade são o fim da crença no conceito de progresso e da visão da história como uma totalidade munida de sentido. E, portanto, a pós-modernidade tecia uma visão mais fragmentada do tempo, em que os fatos são vistos apenas como episódios isolados. A valorização do efêmero, o individualismo, o consumismo, a ética hedonista. Para quem não lembra, a ética hedonista é você buscar o prazer, sempre. Né? Se aquilo não Então você não se preocupa muito com o todo, você se preocupa mais com o individual. Tá? E o relativismo, tudo você acha que é relativo. Então, por exemplo, o mundo está dizendo, mas isso é muito relativo, né? Você nunca tem uma certeza de nada, né? O pós-modernista, ele nunca tem certezas, ele só tem dúvidas, né? E quando ele tem a possibilidade de definir algo, ele fica relativo. No plano estético e da produção artística, geralmente emprega-se o termo pós-modernismo, ocorre a valorização da forma e do conteúdo, tá? Então aí ele está falando sobre o consumismo, né? Que é uma das características da sociedade contemporânea. Bom, hoje, mais vividas, né, pelas novas gerações do que o pensamento pós-teórico, a possibilidade revela alguns sintomas. Valorização do imediatismo, ou seja, do aqui e agora. Essa cultura promove a inabilidade de se fazer projetos sociais ou mesmo pessoais, tá? Então, a maioria das pessoas não pensa a longo prazo, elas só pensam a curto prazo, o imediatismo. Individualismo é alimentado pelo narcisismo.
Essa tendência substitui o coletivo como referência existencial. Então, por exemplo, se eu puder, isso tem muito a ver com competitividade. O sistema capitalista nos força a ser competitivos. Vocês vão participar de vestibulares daqui a alguns meses. E isso é uma competição. Quem for melhor consegue a vaga. Quem não for melhor, vai ter que tentar o ano que vem. Tá? Então, essa é individualismo. É aquela coisa, mesmo duas pessoas que se conhecem, um pode dar a mão para o outro, boa sorte, mas que vença o melhor, né? Hiperrealidade, a tecnologia e a internet têm grande responsabilidade nesse comportamento. Ocorre quando uma consciência perde sua habilidade de distinguir a realidade da fantasia. Nossa, isso acontece muito. E passa a ser relacionada com ela. Posteriormente, né, sem dispor da compreensão de que ela requer, de modo que acaba por ser deslocado para o mundo hiperreal. Muitos de vocês vivem mais tempo na internet do que na vida real. Ah, mas a internet faz parte da minha vida. Gente, a internet é uma hiperrealidade. Ela não é a realidade, tá? Muitos de vocês trocam momentos com a família, momentos com os amigos, momentos de estudo para ficarem focados na internet. Isso é uma realidade. E eu mesmo faço isso muitas vezes, tá? Então não é uma coisa que eu estou culpando vocês, é uma coisa que tem a ver com essa sociedade contemporânea, tá? E a gente tem que se autoanalisar para poder ver esses probleminhas aí e poder, claro, né? Aí você fala, pô, eu sou pós-modernista? Sim. D. Relativismo e subjetivismo. Esses princípios trazem a mensagem que nada faz sentido e de que não há propósito na vida. Até brinquei com alguns na semana passada. Pô, mas eu vou fazer faculdade para quê? Para ter uma profissão? Puta, para pagar a conta? Então você está relativando. Aí você fala, pô, no final fazer o quê? Então perde sentido. Quando perde sentido, se cria um abismo individual dentro de você. Para que que eu vou fazer isso? Será? E começa a surgir as dúvidas, né? As caraminholas na cabeça. Se você não tiver um conceito, não tiver uma direção a seguir, você pode se perder no meio do caminho. Multiculturalismo e a pluralidade, é aí, frutos da globalização, agrupando as pessoas de diversas culturas e origens. Isso é mais fácil de explicar. Por exemplo, na sexta, pizza, no sábado, comida japonesa, no domingo, hambúrguer. Né? Todo mundo faz isso às vezes, né? Aí no meio da semana uma pipoquinha. Aí, quarta-feira é dia de feijoada. E assim por diante. Então, está no multiculturalismo e pluralidade. Isso aí também é irreversível. Banalização. Diante da ausência do sentido existencial, a vida deveria ser conduzida apenas sob preocupação de buscar o prazer e fugir da dor. Corre-se o risco de estabelecer relações humanas superficiais e efêmeras, né? O efêmero, ele é uma realidade. E assim, a gente nada mais assusta. Tudo é banal, tá? E assim por diante. Bom, deixa eu ver se tem mais um. Não, finalizamos. Vou parar por aqui a nossa gravação, tá, crianças?